Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Bom, hoje nós estamos no terceiro e último vídeo a respeito do Setembro Amarelo e para nós finalizarmos isso definitivamente, vamos hoje tentar fazer um ajuste nesses dois últimos que nós fizemos em torno da percepção. Que percepção é essa? Exatamente como identificar uma pessoa que realmente está com uma situação de depressão e assim, dentre essa condição é necessário, muito necessário que nós tentemos, de alguma forma, dessa identificação, melhor dizendo, da percepção, entendeu? Do estado emocional desse indivíduo. Bom, nós não estamos fazendo nada que seja propício a tornar todos assim letrados praticamente em termos de identificação, de depressão e tudo mais. Mas pelo menos nós temos noções, entende? Porque não somos, logicamente, salvo quem estudou medicina, nós não somos profissionais da saúde. Então, vamos dizer assim, nosso objetivo dentre essas situações todas que foram passadas, é exatamente a de nós melhorarmos a condição de atendimento dessas pessoas, a melhorarmos a condição desses indivíduos e, logicamente, sabendo, pelo menos de parte, identificar essas condições, nós sim poderemos estar encaminhando essa pessoa de uma forma mais, vamos dizer assim, mais contida, uma forma mais sucinta e, lógico, sem, vamos dizer assim, sem prejuízo nenhum a essas situações. Bom, nós vamos verificar algumas condições no caso do atendimento desses pacientes. Logicamente, quando chegam no terreiro, e geralmente você pode perceber, são indivíduos cabisbaixos, só olham, geralmente estão olhando para o chão, para baixo, e às vezes, muitas vezes se emocionam muito, choram compulsivamente, choram sem querer, e muitas vezes para chegar até o centro, para chegar até eles realmente conseguirem estar, vamos dizer assim, sendo atendidos naquele momento por algum de nós, logicamente foi um desafio. Como assim um desafio? Lembra que eu falei no vídeo passado, se não me falha a memória, nos pés tem amarrados a seus pés tornozeleiras de mais ou menos 50 quilos, que é uma dificuldade para tudo. E qualquer situação, qualquer objetivo que nós tenhamos de ir ao banco e fazer compras, sair com a família, ou então fazer alguma coisa a nosso favor, é um custo muito alto, porque ele não tem forças. As forças simplesmente se esvaíram. E isso é muito complicado, porque é aquilo que você tem que se esforçar. Você falar isso para o indivíduo, você tem que se esforçar. Isso é um tiro que você dá nele. Tá? Isso é um verdadeiro
tiro que você dá no depressivo é você dizer, você tem que reagir, você tem que sair disso, você tem que, o tem que, ele não tem como. Por isso é necessário sempre a ajuda do profissional, mesmo sumariamente, sem qualquer hesitação. Não adianta, porque só o trabalho espiritual, sem o trabalho científico, médico-científico, e logicamente o trabalho científico, médico, sem a ajuda da espiritualidade, não adiantam nada. Um não pode trabalhar isoladamente, nenhum nem outro. São trabalhados em conjunto. Então, quando esse paciente chega no terreiro, geralmente, conforme eu já disse, eles estão nessas condições e, vamos dizer assim, o mundo para eles é cinza. Eles enxergam tudo cinza, como se fosse um dia nublado. Eles, na realidade, quando observam essas situações, quando chegam até o guia, né, quando chegam para ser finalmente consultados, depois de serem arrastados, geralmente é parente ou então um amigo muito íntimo, eles pegam pelo braço e vamos lá, vou te levar agora, né? Vamos lá que eu vou pegar o carro, vou te levar lá, entendeu? E só assim que você consegue, vamos dizer assim, pegar pegar um depressivo e levar até o centro espírita. Porque ele vai relutar sempre. Eu não estou querendo, eu não vou, não quero sair daqui. E a cama que é a cruz dele. Não quero sair daqui, estou deitado, me deixa em paz, não quero saber. E assim vai. Então, tudo isso é um conjunto de informações importantes. Porque, na verdade, quando você já sabe que está começando a atender um depressivo, você, lógico, vai se deparar com essas situações, ele vai, assim, o que na realidade o levou a esse estado, o que o levou a essa condição, você deixa ele à vontade. Ele ou ela, lógico. Mas como assim à vontade? Se ele não quiser contar o motivo pelo qual ele está daquele jeito, ele não irá contar. Agora, se ele sentir, vamos dizer assim, firmeza nesse atendimento, se ele sentir em casa à vontade, ele vai botar para fora aquilo que ele está engasgado. Ou foi alguém que faleceu, alguém que lhe fez um problema muito grave, simplesmente a demissão dele da empresa, por circunstâncias, enfim, que aconteceram lá com a situação dele mesmo, enfim, ele vai chegar a um ponto que, lógico, ele vai botar para fora, mas isso somente se ele tiver realmente uma segurança. E por isso que nós temos que trazê-lo. Como assim trazê-lo? Trazê-lo para que ele consiga ter essa segurança naquilo que nós estamos transmitindo. Como é que nós vamos transmitir essa segurança? Com palavras corretas, concretas e distintas. Já começando pelo elogio, olha, parabéns você ter vindo até aqui, não é? Seria bem interessante, que antes de trazer o paciente propriamente dito depressivo, se algum parente dessa pessoa pudesse ou ir antes no centro, explicar toda a situação que está acontecendo,
A motivação pelo qual existe uma motivação, sempre existe uma motivação principal. Sempre. A principal existe. Ou o filho faleceu, ou no caso a mãe, o pai era muito ligado, alguém muito ligado, um grande amigo que desde a infância. Existem várias situações, né? A gente, lógico, não vamos deduzir de cara nessas condições, mas a pessoa que vai logicamente até você é sinal de que ela quer melhorar, ela quer sair desse estado. Por quê? Quando ela toma o antidepressivo passado pelo médico, esse antidepressivo ele vai agir nos neurônios e, lógico, vai voltar certas situações de falta de comunicabilidade neuronal e ele pode começar a reagir de uma forma positiva. Contudo, ainda existe, lógico, a parte espiritual que é desencadeada muitas das vezes por situações que nós entendemos perfeitamente bem, por encontrar um nível de paridade com, por exemplo, um obsessor ou logicamente o espírito que não tenha lá, infelizmente, uma vibração muito positiva. Então, o que vai fazer? Ele vai conseguir parear essa vibração e é o popular encosto. Vai ficar ali porque viu naquele sujeito, ou então ele é um inimigo do passado, reencontrou o seu algoz, entendeu? Tem uma série de situações, podem ser N situações distintas. Quer dizer, fora a condição depressiva do estado mental em que ele se encontra, pelo fato, logicamente, neurológico, ainda existe a condição espiritual, porque, lógico, que, vamos dizer assim, a situação é muito interligada, muito interligada. Bezerra de Menezes mencionou que dentro de uma situação de um manicômio, mais de 70% dos casos de loucura, mais de 70% são condicionantes entre o obsessor e a vítima. Ou seja, em outras palavras, mais de 70% dos que são considerados loucos são obsidiados. E lógico, eles, no centro, enfim, qualquer centro espírita, eles vão ser tratados dessa parte espiritual para que não incorra em uma situação em que vamos dizer assim, persistir esse processo nessas condições. Lógico, tratando-se, obviamente, de um potencial ofensor. Então, vocês vejam, é um conjunto de situações, um conjunto de formações que ninguém aqui está querendo que vire médico, salvo se fez medicina, que, logicamente, que vire psicólogo, psicoterapeuta, nada disso. É só questão para que nós possamos identificar melhor e, logicamente, fazer um encaminhamento condizente. Como eu estava dizendo antes de falar isso tudo, a pessoa que encaminha, logicamente, um depressivo, geralmente, como eu já disse, é uma pessoa que está intimamente ligada a ele. Pode ser um amigo daqueles, pode ser um parente, né? Até pai e mãe, logicamente, ou um dos irmãos, que vamos dizer assim, às vezes um irmão é muito colado com o outro, então esse irmão acaba levando
né, esse sujeito nessas condições, porque pelo amor que ele tem pelo próprio irmão, ele vai atender, ele vai fazer o possível para que o irmão melhore. Mãe e pai não precisa nem dizer, óbvio que numa situação dessa também entra nesse circuito. Então, esse conjunto todo é, vamos dizer, absolutamente necessário. E lógico, como essa pessoa, ou no caso que é encaminhado diretamente, encaminha, perdão, diretamente o assistido, ele geralmente ele vai dizer de antemão, olha, meu irmão ou meu amigo, enfim, meu parente, ele teve um baque, ele teve uma situação de perda, e essa situação para ele foi demais, ele está sob tratamento. Ele vai fazer tipo uma anamnese, né? Logicamente pelo depressivo. Por quê? Porque ele já vai dizendo, pela natureza dele, e lógico, porque o acompanha, ele já vai estar a par do que a pessoa, no caso depressivo, está passando, está vivenciando. E isso já vai facilitar o trabalho, porque aí você já tem um traço. Então você tem que exatamente isso. Tem que fazer essa mini anamnese, né? A anamnese, que é o conjunto de informações que o médico faz com o paciente, e assim, para que ele possa tentar identificar a razão do problema. Então, às vezes, um paciente chega no médico, por exemplo, e fala assim, pô, eu tô com dor de cabeça e tal, mas não passa e tal. Aí ele já começa logo com uma série de situações. O seu sono é bom? Não. Você fuma? Bebe? Faz uso de drogas? Certo. E outras situações assim, e no seu trabalho, algum aborrecimento, alguma situação, você sente dor, só dor de cabeça, como é que você sente, como é que é essa dor de cabeça? Então essa é a anamnese, exatamente aquilo que o médico vai descrevendo, aí lógico, depois através daquele conjunto de informações, ele pode vir a fazer as suas deduções. Então, esse indivíduo que anda com o paciente, que anda com um depressivo, ele já está apto a fazer isso. Não precisa do próprio depressivo fazê-lo. Até porque, até para ele falar lhe custa. O depressivo, até para ele falar, é um sacrifício enorme. Tanto é que ele quer ficar deitado, às vezes sem tomar banho durante dias. É isso mesmo. O depressivo, ele não toma banho. Às vezes ele 2, 3 dias sem tomar banho. Isso é fruto de uma realidade que é absolutamente concreta. Infelizmente, é uma condição que o próprio ser humano passa em detrimento, lógico, a tudo que está acontecendo. Existe uma sensibilidade maior da falada geração Z também, porque a geração que hoje está com, sei lá, 22, 23 anos, essa geração, ela tem tendências a, vamos dizer assim, a se deprimir mais facilmente. Por exemplo, a minha, se não me fala, salvo melhor juízo, a minha geração é a geração X. Ainda teve a geração Z, e depois é uma série de gerações que vão acontecendo nessas condições e fazem com que esses indivíduos hoje
eles, na realidade, tenham uma tendência maior, uma condição maior de entrar sumariamente em depressão. Então, essas séries de situações são para quê, afinal de contas? É para entendermos e traçarmos uma linha tangente ali dentre as condições que foram passadas e aquilo que você percebeu delas. Aí é que está a situação mais delicada. Porque, na realidade, para que você possa, vamos dizer assim, entrar com as palavras corretas, fazer com que ele se sinta bem, fazer com que ele possa, através da sua identificação, ter condições de realmente parar para pensar, aí já começa toda uma mudança. Mas essa explanação, muitas das vezes, pode fazer com que você entenda que é necessário, mas ao mesmo tempo você fique confuso de como fazer. É assim. Mas não se preocupe, porque a espiritualidade ela não brinca em serviço. E certamente, no momento em que isso estiver acontecendo, através da intuição, lógico, através do próprio guia, não é? Até você, lógico, ali, mesmo que você já esteja incorporado e o seu guia vai falando, ele já está sendo intuído pela condição dele, o que está levando aqueles reflexos, quais são as palavras que têm que ser atribuídas naquele momento para essa criatura, certo? Situações que muitas das vezes são dificílimas, porque a pessoa, às vezes uma criança, um adolescente cai em depressão porque o pai ou a mãe se mataram, cometeram suicídio, aí simplesmente aquela pessoa era um esteio da família, que era, por exemplo, uma pessoa formidável, maravilhosa, que não tinha ninguém na família que dissesse, oh meu Deus do céu, eu não aguento. Não, ele era benquisto, ou ela era benquista, onde ela fosse ou ele fosse. Então, esse tipo de situações, realmente é preciso uma didática melhor. É preciso um entendimento melhor. Porque muitas vezes muitas das vezes do próprio médico, do próprio psiquiatra, às vezes isso não é possível. Muitas das vezes fazem a situação através da, aspas, produção. Entrou no consultório, vambora, toma isso, toma aquilo outro, e acabou, tchau. E assim vai, rolando frouxo. E aí, o que ocorre? Esse adolescente ou essa adolescente acabam, na condição que eles estão, não absorvendo esse ensinamento, essa condição, e isso vem depois a cobrar um preço muito alto, a fazer uma situação que vai, infelizmente, culminar em uma condição completamente irreversível. Outra coisa, todas as vezes que vocês, quando não estiverem incorporados, lidarem com algum depressivo, principalmente dentro do centro, não
recomendem em hipótese alguma, nenhum profissional. Nenhum. Médico, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, não façam isso. Porque assim, eu tenho um mecânico que mexe no meu carro. Esse mecânico, de longa data, confio no trabalho dele muito. Mas pode ser que esse mecânico que você recomende, olha, pode levar seu carro lá que ele é gente boa, pô, o cara é super honesto, ele pega as peças, substitui direitinho, ele cobra o que é devido e mais o servicinho dele lá. Isso é assim, pode ir porque o cara é bom. E esse teu amigo depois pegar o carro, levar até lá e diz que fez um monte de porcaria no carro dele. Então, na realidade, quem tem que descobrir um mecânico, quem tem que descobrir um profissional que o atenda é o próprio. Supondo eu não tivesse esse profissional para atender, logicamente o que aconteceria? Muito simples, eu procuraria outro profissional. Então, nunca, jamais recomendem profissionais de saúde, seja quem for. Ah, mas a fulana tem câncer e tudo mais. Sim, eu entendo. Mas o que acontece? Se você tem câncer, procura o INCA. Procura o Moncorvo Filho. Por que eu estou falando isso? Porque o INCA e o Moncorvo Filho são dois hospitais de referência para quem tem câncer, assim como o Mário Cruff aqui no Rio de Janeiro também. São dois hospitais de referência para as pessoas vitimadas pelo câncer. Tá? Então, essa é a chave. E detalhe, escute mais do que fale. Escuta, deixa a pessoa falar. Deixe a pessoa botar para fora, externar. Porque de repente ele se empolga e diz exatamente aquilo que está sendo acometido. Gente, é uma doença que, como eu já disse, são 72% de milhão por cabeça. 72% de milhão que pode ser acometido pela depressão. Isso é assustador. Os profissionais de saúde, psiquiatras, psicólogos, não estão dando conta. Não estão dando conta de tanto atendimento, de tanto problema. Isso, gente, é muito triste.